Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, esperando a nossa convidada, Vera Mello. Nós daremos continuação à nossa live e vai ser muito gostoso contar com a sua participação. O tema é humanidade. É a nossa nona antologia bilíngue e Vera Mello recebeu uma menção honrosa. Bem-vinda, Vera! Eu já tô te mandando o convite, peraí. Então, vamos lá. Ok. E eu acredito que daqui a pouquinho nós teremos a alegria de mais uma vez bater esse papo gostoso, leve, descontraído com a nossa convidada Vera Mello. Ok, já estou vendo o círculozinho. Ok. Ok, eu acredito que está entrando. Ok, não foi. Vamos tentar novamente. Ok. Vera, eu acredito que você recebeu o convite para entrar na live. Ai, Oh, tudo bem? ok. Você está me escutando? Bem-vinda! Está me escutando? Bem-vinda, Vera. Vera Mello. Eu vou ler rapidamente a sua biografia para aqueles que não estiveram conosco no dia 26. E, mais uma vez, gratidão, gratidão por você fazer parte da CIMA. Vera Mello é historiadora, artista plástica e escritora premiada. Já participou de mais de 50 antologias, a maioria editada em São Paulo e algumas no exterior, em Paris, em Nova York, em 2015, na Itália, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19. Em 2018, em Turim, recebeu o primeiro prêmio na categoria prosa por Vida e Vita, além dos prêmios Criatividade e Excelência Literária por Encontro Literário a Milano. Em 2019, recebeu menção honrosa pelo texto publicado na antologia Paz e Pate. É autora dos livros Memórias de um Gaúcho, já em segunda edição, Eu e Outras Mulheres, e no Prelo, o próximo livro, que de repente a gente vai conversar um pouquinho, porque o tema realmente tem muito a ver com humanidade, que é o tema desse Sim. momento, enfim, um tema que nos toca profundamente. Com você a palavra, Vera, e gostaria que você nos falasse um pouquinho desse teu percurso, de publicações no exterior, sobretudo na Itália, né, as tuas raízes italianas, e com você a palavra. Bem-vinda. É muito gratificante estar mais uma vez com você. Vamos continuando a nossa conversa, porque temos muito ainda que falar, né? Acho que ainda falta falar alguma coisa. Então, Com certeza. olha, os livros do exterior estão todos aqui, vou mostrar. Sim. Ó, esses são os da Itália. Uau, que linda, que coleção maravilhosa. Esse aqui, esse nos Estados Unidos e este em Paris, Sim, certo? exatamente. Eu tive a alegria de estar junta, né? Juntos, estarmos juntas em Nova York, na Quase Biblioteca todos eles, né? Brasileira, Estivemos e na juntas em Nova Universidade. York. Sim, Então, sim. e Livros da. é sempre uma coisa muito gratificante, é um momento delicioso esse da gente se encontrar, porque mata um pouquinho a saudade, né? Faz tempo que a gente Sim. não se dá um abraço. Ai, Abraço virtual não vale. é verdade. Mas menos male que existe É, o não vale. virtual, o online, para Sempre que ameniza um possamos. pouco. É como eu escrevi naquele texto que vai sair agora na Humanidade. Ameniza, mas falta o abraço. Sim. Então, tem esse livro que eu estou escrevendo,
devo terminar, vou terminar no momento que der, porque você sabe muito melhor que eu, a escrita não é assim, vou terminar agora e termina, não é desse jeito. A Não, coisa não funciona assim. absolutamente. Então, vou Tem o seu terminar momento. e ele provavelmente o nome será O Passar do Tempo. Mas não é Lindo. o nosso tempo de vida, é o tempo da humanidade. Eu estou Uhum, falando das eras da humanidade. Só não vou uhum, entrar na pré-história, que não me agrada muito, é muito distante, é muito comprida e pouca, pouca humanidade. Então, sim, eu começo pela antiguidade. certo. E justamente esse livro surgiu por um acaso. Eu tinha escrito há tempos atrás um texto sobre Cronos, o Senhor Uhum, do Tempo. uhum, Cronos, segundo a mitologia grega, é o primeiro titã, filho da terra e do céu, e depois da lei deles Urano. foram criados outros titãs, depois os deuses, muito depois os semideuses e muito depois os humanos. Então, é a coisa, Uhum, segundo a mitologia grega, é o mais antigo que temos aí para pensar, né? Eu tinha escrito uhum, sobre ele e guardei, porque uhum, eu tenho muita coisa guardada, porque eu sei. tinha que surgir a oportunidade. De repente, com o livro Musas, que você criou, Estou organizando. a sua criatividade não tem fim. Então, eu me dei conta de que eu podia incluir este texto num texto sobre o Uhum, passar do tempo, falando da antiguidade. Quer dizer, começo na antiguidade, o máximo da antiguidade grega, uhum, então eu entro na antiguidade grega propriamente dita, a era antiguidade, que uhum, termina no Império Romano do Ocidente, quando teve um fato, agora eu não vou lembrar, agora nem vou procurar certo. aqui porque não dá. Mas, enfim, Uhum. eu falo da As antiguidade, eras. explico mais ou menos tudo o que aconteceu, mas, quer dizer, não é um livro científico, é um livro de leitura normal. É o teu E, olhar, né, e, Vera? e É importante isso, é o teu olhar também, é, baseado, lógico, nos pilares da exatamente, história, mas é o exatamente. teu olhar. Exato. E o personagem que se encaixa na antiguidade é Helena de Troia. Eu falo da Guerra de Uhum, Troia porque ela existiu uhum, realmente, tudo isso. certo. Depois da antiguidade, a Idade Média, e o personagem é o Rei Arthur. Falo do Rei Arthur e falo da Uhum, Idade Média. uhum, Na Idade Moderna, eu escolhi uma ilha com duas rainhas, primas, inimigas, e uma matou a outra. Eu falo da uhum, Elizabeth I e da Mary Stuart, rainha da Escócia. Quer dizer, uhum, a personagem escolhida é Mary Stuart, mas não dá para ignorar a Elizabeth I. uhum, certo, Depois, certo. isso na Idade Moderna. Depois, na Idade Contemporânea, que é onde nós nos encontramos, pós-moderna ou contemporânea, Uhum, não existe um personagem, existe a humanidade, existem os fatos certo. da nossa época, Uhum, certo? uhum, E encerro com uma opinião minha, explicando mais ou menos qual foi a minha intenção, encerro com uma uhum, opinião que é minha, uhum, não tem fundamento científico, não tem nada disso, mas eu tenho a certo. sensação muito forte de que nós estamos terminando esta idade contemporânea
e vamos entrar numa outra, que eu não sei qual será, não sei qual será o nome, porque essas coisas, acredito que daqui 20, 30 anos, não é para mim, é para quem viver, Mas não quem vai dar intuit que é uma tempo. era tecnológica, né? Talvez se eu Digital, a viver internet é tanto muito quanto meu presente. pai, minha avó, tudo bem, mas não sei. Então, eu tenho a sensação que essa mudança começou com a internet e está chegando no auge com a pandemia. Porque precisa Certo. acontecer, sempre acontece um fato dramático, marcante, e que Uhum. muda a relação do ser humano com o universo. E Uhum. isso está, e visivelmente a pandemia está mudando a relação do Uhum. ser humano com o universo. As crianças já estão diferentes. As crianças Exatamente. não são mais iguais os meus filhos nem o meu neto, crianças Sim, sim. pequenas. Então, Uhum. visivelmente está mudando essa relação. Então, eu tenho essa Uhum. sensação muito forte. Agora, Com isso ainda vai certeza. demorar, e é claro que as pessoas não precisam acreditar no que eu estou escrevendo, mas é a minha impressão que eu estou pondo ali. Ah, eu estou muito curiosa para ler esse livro e com certeza vai ser mais um Capolavoro. E que, aliás, você tem dois livros fantásticos também publicados pela Oficina do Livro, da nossa querida amiga Silvia Bruno Securato, que eu aproveito a Que ocasião faz para mandar um aniversário abraço assim, amanhã, muito que faz apertado. aniversário amanhã. Olha, então aqui, olha, em direta, ao vivo, diretamente da Itália. Feliz Ah, tem que aniversário, mandar um tanti auguri, Silvia. auguri. Saudades de você. E justamente para nos situarmos assim um pouquinho, você é autora também de outros dois livros, que é o Eu e Outras Mulheres, que é delicioso, e também o primeiro livro que você publicou, que é dedicado ao seu pai, não, dedicado ao seu neto, e que conta a história do seu pai, que é Isso. realmente um capo-lavoro, tem fatos históricos importantes, um personagem importante na história de São Paulo. E se você quiser nos contar um pouquinho como a literatura, como a escrita, né? Nós sabemos nós particularmente sabemos, porque quantas vezes fizemos o Olive, que a escrita cura. Isso é um A fato. cura, cura mesmo. E cura. E então eu gostaria um pouquinho de conhecer essa panorâmica. Eu já conheço, mas os nossos amigos que estão conosco. Aliás, eu aproveito para saudar o Jorge Gomes, do Rio de Janeiro, a Lucy Cleide, a Odete Malima, a Vilma Ruggeri, A a Vilma Vera Ruggeri, Salvego. Vera Salvego. Sim, estou muito feliz que vocês estão aqui. E Vera Salvego, escritora maravilhosa também, do sul do Brasil, né? Uma parte linda da Cima, que é sempre É, uma honra para nós. E, então eu gostaria de conhecer o que te levou, Vera, a é, realmente a escrever essa história é, do seu pai, mas com esse olhar em deixar marcas, né? E, sobretudo, dedicado ao seu neto. é o seguinte, eu sempre quis escrever a história do meu pai. Mas ele Certo. gravou tantas vezes a história dele, foi entrevistado inúmeras vezes, saiu publicada Uhum, em vários lugares, mas a história política uhum, política, sindicalista, ele como advogado sindicalista, ele como deputado federal, como procurador uhum, da República, etc. e tal. Agora, o que eu queria era a história da família. E eu não uhum, conhecia tudo da história da família, foi uma coisa. E ele certo. dizia: não, eu já, já escreveram a minha história muitas vezes, não precisa. E se Uhum, recusou sempre. E foi muito difícil, mas aí chegou um belo dia, ele com 93 anos morreu. E aí eu desisti, falei, uhum, bom, paciência. Isso era 1993, porque ele nasceu em 1900. uhum, Ah, e esqueci, passou.
Daí a literatura, a escrita entrou na minha vida. Eu sempre escrevi textos técnicos, mas nunca havia escrito um texto, uma crônica, Literário. uma coisa assim. Tanto que eu não consigo escrever poesia, eu sou incapaz. Incapaz, uma negação, paciência, sabe? Não acredito Então, muito, mas sigamos. é. E a vida seguiu. Em 2006, surgiu aquele câncer. E eu fui operada e tudo isso em maio. A minha nora estava grávida. E as minhas amigas me telefonavam quase que diariamente. Como é que você está? Como é que está isso, aquilo, tal? Todas as amigas, amigos, tal. Ocorre que a Silvia um dia ligou e falou, escuta, Vera, você quer escrever num livro que eu vou lançar? Falei, Silvia, eu não sei escrever uma crônica, uma coisa assim. Eu nunca escrevi um texto desse tipo. Ela falou, olha, o tema é meu bem-querer. Você escreve sobre o que... Eu nunca vou me esquecer. Ela falou, você escreve sobre o primeiro namorado, sobre o seu sorvete preferido. Ela falou essas palavras. Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso. Falei, olha, Silvia, com uma condição. Segunda-feira eu volto para o trabalho. Eu ainda tenho 5 dias, eu tenho até sexta-feira de licença médica. Mas eu não estou mais aguentando ficar em casa, não tenho mais nada para ler, mais nada para fazer, mais filme para ver. Então, esse fim de semana, era uma sexta-feira, esse fim de semana eu vou tentar escrever, e segunda-feira, quando eu chegar no meu trabalho, eu mando para você o que eu escrevi. E mando com a condição de que você leia, e se não servir, você me avise, não serve. Pronto. E tudo bem, continua tudo igual. Ela falou, tá bom. Aí eu escrevi sobre o meu neto que ia nascer, que eu nem sabia se seria menino ou menina. E mandei para ela na segunda-feira cedo. Logo depois, nem meia hora depois, ela me respondeu: o texto está ótimo, vai sair. Vai ser Que publicado. legal. Tudo Que bem. alegria. Mas era uma coisa que, para mim, era uma aventura. Assim, aconteceu agora, tudo bem e pronto. E o menino nasceu no fim do ano e tal, mas antes do nascimento dele, todos os anos em outubro, ela lançava um livro da coletânea Nós Mulheres, Nós lembra? mulheres. Ou nós E traduzimos até para o italiano. ia sair o número 5. E ela me chamou para escrever alguma coisa sobre mulher, para essa coletânea. Aí eu falei, puxa, mas eu vou escrever o quê? Pensei, escrevi sobre a Chiquinha Gonzaga, que é um personagem que eu adoro. Eu acho Certo. fantástica, uma mulher fantástica, à frente do tempo dela, desbravadora, incrível. Bom, aí esse texto fez um baita sucesso. É esse que está no livro que saiu em Paris. Esse texto foi, assim, um sucesso. Então, e aí a gente continua sem nem perceber. Cada vez que ela me chamava, eu escrevia. A gente Que continua, legal. é uma coisa que porque escrever é tão libertador, é tão prazeroso, que você não para mais. Quem É experimenta não verdade. para mais. E, É e, verdade, e é as verdade. pessoas têm medo de experimentar, como eu Hum, tive. Só uhum. experimentei porque ela me prometeu que diria, se estivesse ruim, ela diria, está ruim, não vou publicar. Certo, certo. Na verdade, Então foi escrever é um assim. verbo de ação, né, Vera? Tem que tentar, tem que escrever. Aí para falar então do livro sobre meu pai, aí eu não pensava nisso. Um belo dia, em 2010, o meu irmão me telefonou, falou, Vera, eu preciso de um resumo da vida do papai, de umas 3 páginas, umas 3 laudas,
queria que você escrevesse e me mandasse. Eu falei, mas para que você precisa disso? Ele falou, é porque eu tenho um amigo que é vereador que quer pôr o nome do papai numa praça. E saiu, a praça foi inaugurada em 2017. Ele falou, e eu preciso mandar o resumo da vida dele. Falei, tá bom, eu vou escrever. Aí eu escrevi o resumo, 3 páginas, mas em, assim, itens, né? Porque era, tinha que ser uma coisa bem Tipo um rápida, porque só currículo. 3 páginas. Quando ficou pronto, que eu reli, eu falei, puxa, mas isto aqui é o esqueleto do livro que eu quero fazer, que eu sempre quis fazer. E aí falei, Que olha, legal. é impossível agora deixar de fazer, porque agora eu já escrevi o esqueleto, agora vai sair o livro. E dediquei ao meu neto, que só vai conhecer o bisavô na eternidade, né? E, de repente, eles até já se conheceram por lá. Não sei, a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, falei, agora esse livro tem que ser dedicado ao Ricardo. E foi muito engraçado, porque ele tinha, quando foi lançado o livro, foi em 2012. Ele nasceu no fim de 2006. Ele não tinha feito 6 anos, ele tinha 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos, não me lembro bem. E teve lancei num jantar de amigos, tal, foi muito divertido. E ele falou, essa sua turma é muito legal, tal, não sei o quê, dançamos, uma folia danada. Eu fiquei muito, muito feliz de lançar esse livro, foi uma coisa que me deu muito prazer. E ele, depois, já com mais de 10 anos, acho que 11 anos, ele tem 14 agora, acho que com 11 anos, ele falou para uma professora que eu tinha escrito a história do meu pai e que o livro era dedicado a ele. Aí a professora falou, então amanhã você traz para a gente ver, discutir na classe e tal. E ele ficou se achando assim o máximo. Foi aí que ele Caiu a se ficha. deu conta de que, na realidade, aquilo era importante na vida dele. E tem um livro dedicado a ele, entendeu? Que Foi quando legal, ele né? Muito curtiu. legal. Foi quando ele curtiu a Uhum, coisa. E uhum. esse livro está em segunda edição. Aliás, a segunda edição saiu por causa da Feira de Guadalajara. Sim, Por isso exato. que saiu a segunda edição. Eu tenho ainda volumes, porque o da primeira edição já tinha acabado Sim. tudo. Nós E depois, apresentamos isso na foi em feira em 2018. 2018, Guadalajara. É, isso foi em 2018. E 2019 eu escrevi Eu e Outras Mulheres. Foi lançado no dia do meu aniversário. Deixa eu pegar um instantinho só. Claro. É delicioso o livro Eu e Outras Mulheres, a começar pela capa, que é realmente uma delícia, de muito bom gosto. E é um livro leve que você assim não para de ler. Então É, eu amei. esse aqui é Eu e Outras Mulheres. Muito Né? feminino, muito delicado. É. A capa é um quadro que eu pintei. Esse aqui, Memórias de um Gaúcho, tem na orelha, na primeira orelha, um texto que, se você me permitir, eu vou ler. Pois não, fique à Esse vontade. livro apresenta um homem que nasceu no Rio Grande do Sul, na fazenda de São Solano, localizada entre duas cidades, Cruz Alta e Santa Maria, entre o final do século XIX e o início do século XX, e na noite que separa os signos de Gêmeos e Câncer, e também o outono do inverno. Essa dualidade que sempre o acompanhou talvez explique o fato dele ter sido um jovem precocemente adulto e um idoso que permaneceu jovem até o fim da vida. Uau, É muito legal, legal. porque Muito. é muita dualidade, sabe? É muito forte isso. Então, Parabéns, parabéns. hein? Eu acho Parabéns, que é. parabéns por esse Muito feito, obrigada. né? Que um livro é um resgate muito grande
quando a gente faz uma homenagem dessa, e dedicado ao seu neto. Enfim, escrever é deixar marcas, né? Então, e que É marcas claro. lindas Mas que deixa, você deixa, está menina. E deixando. cura, e cura. Como cura? Eu sei, eu sei. Aliás, você participou de todos o LIVE que eu fiz no Brasil, que é esse curso, né, de É. escrita de si, escrita que cura, e tivemos momentos emocionantes, né? E eu gostaria que você nos falasse agora, Vera, como você recebeu honrosa no concurso literário internacional bilíngue Humanidade por um texto, aliás, na verdade são dois textos, porque você você faz uma panorâmica do que está acontecendo no começo da pandemia e você depois de um momento chega, você fala, basta, 100 dias de solidão é o suficiente e você dá continuidade. Então é um É. texto é uma reflexão profunda e eu gostaria que você nos falasse um pouquinho como nasceram esses textos e como você vive esse momento tão inusitado da humanidade. Da humanidade. Olha, o primeiro é Natureza em Férias, que foi a sensação que eu tive assim no começo da pandemia, quando todo mundo ficou em casa, logo depois do dia 13 de março, que foi decretada a Uhum, quarentena e tal. uhum, O ar foi ficando limpo, as ruas foram ficando limpas, não tinha mais lixo amontoado, porque essa cidade está uma uhum. desgraça de tanta gente que mora aqui, Poluída. é terrível, né? Então, Uhum. foi São ficando Paulo. muito limpo e vinham notícias do exterior também da mesma situação, que os rios estavam se limpando, porque a natureza se recupera. Nós é que não Regenera. conseguimos fazer isso com tanta facilidade. Então, era Uhum, assim, natureza em férias, era uma coisa toda positiva, toda feliz, lá no comecinho. Depois de uhum, 100 dias que eu estava em, em, em casa, trabalhando de uhum, casa, mas trabalhar de casa não é muito satisfatório, pelo menos não para mim, eu estava ficando desesperada. Eu uhum. achei que meu cabelo estava caindo, estava mesmo, estava caindo, é estresse, né? Estresse. Eu não gosto de me sentir a Uhum. caminho da depressão, entendeu? Nem perto, Uhum. nem chegar perto. Então, foi mais ou menos no fim de junho do ano passado, eu escrevi 100 Dias de Solidão. Eu me lembrei do romance do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, e eu escrevi esse texto, 100 Dias de Solidão, porque Uhum. eu não aguentava mais. Eu mandei para minha filha, liguei para ela, porque ela mora em Sorocaba, ela não mora em São Paulo. E meu filho mora em Uhum. Fortaleza, também não mora em São Paulo. Então era Uhum. solidão, solidão mesmo. O Rafael, o Uhum. marido, trabalhando o dia inteiro, quer dizer, Uhum. eu estava em prisão domiciliar, né? Aí, é verdade. Aí eu conversei com a Sandra e falei, Sandra, o que que eu faço? Ela falou, vai trabalhar. Só. Uhum. Ela nem pestanejou. Eu falei, eu vou amanhã. Liguei para a Silvia e falei, Silvia, amanhã estou aí trabalhando. Ótimo. E esse texto reflete tudo que eu estava sentindo naquele momento. É muito, muito duro Uhum. mesmo, muito duro. Inclusive, eu Uhum. cito uma frase do Churchill que Uhum. é assim, brilhante, na minha opinião. Uhum. E Uhum. falo, inclusive, que no 100 anos de solidão tinha uma terrível tempestade que insistiu em castigar toda aquela população. E nesses 100 dias nós não tivemos chuva. Não tivemos nem chuva, apenas solidão e seca. Nossa. Seca de companhia, de Uhum. amor, solidão e seca. Sabe? É. E eu termino Uhum. os dois últimos parágrafos. Não tivemos a tempestade de Garcia Marques, o que não evitou que estejamos em plena tormenta psicológica, procurando a saída.
Muitos de nós, Uhum. entre os que caminham nessa busca e já atravessaram o inferno, Uhum. sabem que no Uhum. final encontraremos a saída, com tempestade ou não. Entretanto, Uhum. eu já resolvi há algum tempo, 100 dias é o meu limite. Amanhã recomeço a viver o mais normalmente possível, tanto quanto me permite o uso obrigatório de máscaras, a falta de abraços, a ausência dos filhos e do neto. Amanhã estarei feliz de volta ao meu local de trabalho e seja o que Deus quiser. Amém. Esse é o final. Chega, ele fui Maravilha, trabalhar e acabou a maravilha. história. Uhum. Muito Nem bom, contei para o realmente. meu filho muito rapidamente, porque ele ia ficar aflitíssimo em Fortaleza, eu aqui correndo risco de vida. Eu sabia que Não, ele mas ia ficar você. muito aflito, então eu demorei para Uhum. contar para ele. Uhum. Maravilha. Eu vou aproveitar esse momento e eu vou salutar a Maria 2.0, a clínica La Cosva, a Karen Zaniani, Biltia Verônica Salles, Camila Beck, autora Lu Mendes, Carlan, Fernando Fazoli, o Romário Falai, muito obrigada, Romário, Dornales e Karen Zanyunk, que está conosco, que está participando dessa live. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o trabalho da Vera, sobre os livros Sim, eu estou à dela, é, disposição. pode escrever aí que a gente responde, tá bom? E vai ser uma grande alegria. Muito obrigada pela presença de Eu vocês. Nós também estamos agradeço. com a escritora Vera Mello, diretamente, eu estou na Itália, né? Acima Itália, ela é sediada na Itália. E Vera Mello está no Brasil, em São Paulo. Então, estamos usando mais uma vez, né? Aliás, desde fevereiro do ano passado, o, o mundo digital, o online, a internet para nos sentirmos mais humanos. E o tema é humanidade, porque Vera Mello foi premiada com menção honrosa nesse projeto literário bilíngue internacional denominado Humanidade. Então, é sempre uma alegria. A Vera Mello é também de origem italiana, esteve conosco nos eventos da Acima em várias ocasiões, foi destaque no Salão de Turim e por 3 vezes, se eu não me engano, 2016, 2017, 2018, se eu não me engano, as datas. É. E E estivemos 2014, juntas, em e 2014 também, estivemos juntas 2014 em também. Florença, e É. estivemos juntas em Roma, no Vale Em da Luca, Osta, enfim, em em Luca, Luca, foi fantástico. no Vale Fizemos da Osta, isso assim, maravilhoso. isso, É, digamos, com os eventos, né, oficiais da Cima. Mas é, nós também demos umas escapadinhas, né, Vera? O nosso passeio em Portofino, enfim, em é. Vorpedo, é sempre muito prazeroso. E eu espero mesmo que passe esse momento, porque uma noite nunca é eterna, então vai acontecer, vai amanhecer, vai renascer, né? E eu acredito que passe esse momento para que possamos nos reencontrar, nos reabraçar, porque não é justo que a gente se acostume a nos vermos com grades, né? Com a boca É, fechada, enfim, não é justo. Aliás, é. hoje, Vera, eu estava falando com a Lígia Brás, né, da Alemanha, que você Sim, conhece, sim, inclusive eu conheço. jornalista que já te entrevistou. E eu tive 2 conversas hoje, por mais de 1 hora no telefone, com essas 2 amigas e parceiras de trabalho, inclusive. Lígia Brás tem um livro em coautoria comigo, e a Josane também, a gente desenvolve um trabalho. E, assim, nas 2 conversas, surgiu um questionamento, né? O que será que a gente não aprendeu ainda para isso não ter acabado? Porque, olha, a gente passou a olhar para dentro, é inevitável, porque quando você tem mais tempo, você acaba se voltando. E o autoconhecimento é o caminho da cura, é o caminho da evolução.
Então a gente se voltou para dentro, nós ficamos mais próximos das pessoas que convivemos, porque inevitavelmente, né, é necessário, o isolamento é uma ação de estar em casa, não sair, a não ser que seja absolutamente necessário, é um respeito por você, como ser humano, ser vivo, Pelo mas é um respeito próximo. pelo outro também. O outro que é o nosso espelho, que é o nosso igual, né? Então, o questionamento de hoje, né, nessas prazerosas conversas que tivemos, foi esse. Porque, assim, parece que a gente está patinando, né? A gente está ali patinando, vai, volta, e de repente zona vermelha, zona amarela, e não pode, e pode. O que será que a gente não aprendeu ainda, Vera? Que véu é esse que não nos Quem permite? sabe, não? Eu não sei, eu fico na mesma dúvida, porque é incrível, quando começa a melhorar, esse pessoal se reúne em festas, em bailes, em coisa assim, e piora de novo. Eu não sei, acho que a gente não aprendeu a conviver, sabe? A gente não aprendeu, olha, entrou a Rosa Maria Marques Gomes, que é a minha nora, lá de Uau, Fortaleza, ela entrou. bem-vinda! Que Ó, alegria, que você, alegria. apresento a Rosa para você. Bem-vinda, Então, bem-vinda ao nosso salute, é uma alegria. beijos, Rosa, beijos. Então, é assim, eu acho que falta civilidade, que falta preocupação com o próximo, falta educação. Eu acho que Uhum. é isso. Porque os animais, os animais são mais afetivos, às vezes, do que o ser humano. Existem seres Sim. humanos mais selvagens do que animais selvagens, não é? Então, eu não Bom, sei, eu eu amo também tenho animais, minha... né? Você sabe disso. Nos Hein? ensinam, são mestres. Eu adoro os animais, né? Você conhece meu Chico Samba aqui, a minha Eu Chica conheço. da Silva, A minha e filha eu tem acho que duas são grandes gatas, mestres. então, a minha filha tem duas gatas, a Silvia tem aquele enorme cachorro branco como o Lindo. Chico, Sim. o Ralph. Então é Aham. assim, eu não sei, eu não sei o que falta para o ser humano aprender, porque são Uhum. tantos milhares de anos e continua tudo do mesmo jeito, não é? Vai, parece que caminha e depois dá alguns passos para trás, caminha um pouco e dá alguns passos para trás. É. Enfim, não sei. Você, você vê no texto de abertura de Humanidade, um dos parágrafos eu comento que você olhando pelo microscópio pro vírus, né? Ele lembra uma coroa, por isso que se chama Chama corona. coronavírus, né? Também. E essa é uma coroa que nós, como humanidade, fizemos por merecer, né? Mas eu acredito que tudo tem um porquê e a gente está em transição, é a mudança de um mundo, existe um antes e um depois. Eu Visivelmente acredito estamos. que a gente não pode perder a esperança, Visivelmente né? A gente tem que existe uma continuar. transição a caminho, né? Visivelmente. E espero Certo, que, certo. que o ser humano progrida. E que não perca o encantamento, né, Vera? Porque como conversamos na sexta-feira, essa pandemia, ela nos ajudou, de certa maneira, como eu disse, como eu mencionei antes, a é, ficar mais, a gente tem que ficar bem com a gente. Quando você está bem com você está bem com todo mundo, né? Então isso foi inevitável. A gente passou a trabalhar de Claro, casa, nos claro. reinventamos em muita coisa, mas teve o lado ruim também, porque o ser humano é um animal, né, racional, mas enfim, muito guiado ainda pelos instintos e pelo ego, né? Não se tem como É, não dizer isso. E, e houve muita violência doméstica, muito abuso de poder, violência isso foi terrível. Por aí psicológica. você vê. Eu me lembro, me lembro, olha,
né? Não sei como saiu esse me lembro. Eu ia dizer, eu me lembro do Holocausto. Eu me lembro da questão do Holocausto, né? Que é uma questão que me Sim. toca profundamente. O meu filho, quando estava fazendo a universidade em Bolonha, né? De letras e filosofia, ele estudou durante um ano algumas fotografias, né? Eu me lembro que tinha uma fotografia de uma pedra, é, e ele ficou bastante impressionado, com o que se esconde atrás daquele horror que aconteceu e que a gente veio descobrir muito tempo depois, aqueles horrores, né? Assim, a coisa é fragmentada. Então, eu fico pensando, o que a gente não vai descobrir que aconteceu, né, durante essa pandemia, que somos testemunhas, que estamos vivendo, né? Porque os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, se não mudar, eles estão assim, eles estão se adaptando, é mais fácil para a gente jovem, mas nós nascemos num outro mundo, num outro universo, e a tecnologia mudou tudo. Então, eu acredito que, lógico, tem que ter esperança, tem que ter fé, a consciência, o posicionamento, o querer, né? O nosso querer, ele tem um poder muito grande, e a consciência de estar no aqui e agora, de olhar de frente, de olhar para o outro, de olhar para o nosso mundo, mas com essa consciência de que a gente não pode parar, porque a vida não para, né? Não E, para. bom, vamos ter fé na vacina e esperar que passe logo para a gente poder se abraçar, né? Eu acho que eu vou tomar vacina terça-feira. Ai, que legal, que Que bom, né? maravilha. Uhum. Eu acho que é quase uma carta de alforria, né? Porque a gente, com essa carteirinha, pelo menos É, você já vai é. poder fazer algumas coisas, né? Eu acredito que, né, nada é obrigatório, né? Pelo menos aqui, né, na Itália. Mas eu acredito que vai ser praticamente impossível você viajar, você ter uma vida, Se não tiver entre aspas, vacinado. normal, É, se não tiver vacinado. Mas é. vamos falar de outra coisa agora, Vera. Vamos falar de coisa linda, vamos falar de coisa maravilhosa, vamos falar do nosso observatório bilíngue, Ah, isso acima, mesmo. Isso. né? Essa sigla Ah, OBA que o pessoal pergunta, né? Então o OBA ele veio para OBA para é nos o falar Observatório Bilíngue bilíngue acima. acima. Ah, agora eu sabia o que era. Uhum. Eu entrei de E cabeça sem saber. E, aliás, entrou de cabeça e de coração, e entrou É. com toda essa emoção que te caracteriza, né? E você nos falou da belíssima Firenze, Ai, que e que tivemos maravilha. tivemos a alegria, né, de estar em Florença juntas, Juntas, e é sempre nossa. muito, muito gostoso. E você nos falou dessa desse fato que aconteceu de quando você esteve em Florença pela primeira vez, se eu não me Pela engano, primeira vez. e, e o que você sentiu, e essas suas raízes italianas, que elas são tão presentes, inclusive no teu R, você tem o R mais gostoso do mundo. E Vera, nos fale Então, um pouco desse teu lado italiano, dessa emoção forte que você sim, sentiu em Florença, por esse favor. lado italiano foi a forte convivência que eu tive com a minha avó materna, minha nona, que era Uhum, de Lucca. Ela uhum, veio de lá com 12 anos, quase 13. Ela fez 13 anos já em São Paulo. Mas, então, era, naquele tempo, em 1901, uma menina de 13 anos era uma molequinha, era uma criança, né? E, eu escrevi já muito sobre ela, escrevi agora há pouco tempo, vai sair publicado também. Bom, enfim, nós duas fomos muito próximas a vida inteira, muito próximas. uhum, uhum, E ela me falava, aliás, não só para mim e para o meu irmão mais velho que eu. Ela falava muito sobre Lucca, sobre a cidade dela, sobre a Itália, tudo isso,
Mas ela nunca tinha saído de Lucca, ela saiu de Lucca para vir para o Brasil. E eu dizia sempre para ela, Nona, eu vou para a Itália, eu vou para lá. Ah, Uhum. ai, a Leonice, A linda, Leonice, boa tarde, a Leonice. Iracema entrou, enfim. Então, Um beijo para vocês e que estão aí, conosco. beijo. Aí, então, eu falava sempre para ela, Nona, eu vou para Lucca, vou conhecer a Itália. Mas isso levou 50 anos. Eu fui para a Itália a primeira vez com 55. Uhum. E fomos, porque o Rafael é espanhol, ele é de Barcelona, fomos antes para a Espanha, conhecemos bastante a Espanha, depois pegamos a Costa Azul e entramos na Itália. Quando eu vi a divisa de França com a Itália, ali em Ventimiglia, Uhum. eu comecei a chorar. Mas foi muito emocionante. Eu sou bastante chorona. E aí fomos seguindo tal, tal, e fomos para Pisa, fomos para não sei onde, e para Siena e para Firenze. Quando a gente chegou, começamos a caminhar em Firenze, eu olhava, sabe aquela sensação em algum lugar do passado? Eu tinha a Uhum. sensação exata que era a minha cidade, que eu já vivia ali. E todas as vezes que eu vou, eu sinto a mesma coisa. Eu andava pela cidade naquele dia e as lágrimas escorriam. O Rafael percebeu, olhou, falou: O que que aconteceu? Eu falei: Não, não se preocupe, é que eu estou voltando para casa. Eu não me dei conta do que eu estava falando. Ele olhou para mim e resolveu ficar quieto, porque não dava para falar nada. Era E profundo demais. sempre me dá essa sensação. Todas as vezes que eu chego em Firenze, eu tenho essa sensação. Estou Uhum. voltando para casa, sabe? É muito, é impressionante. E todas Nítido. as vezes que eu Uhum. vou para a Itália, eu passo em Firenze. De algum jeito eu passo em Firenze. Nós tivemos a alegria, se não me engano, foi em 2017. Aliás, estivemos em muitas partes da Itália juntas, né? E muito obrigada mais uma vez por você ser parte da CIMA. De Roma até Turim, Milão e Vale d'Aosta, estivemos juntas sempre. É verdade, Florença, muitas cidades, né? E Ligúria também, né? Porque eu guardo no A coração momentos Ligúria, nossa, eu assim. estou vendo aqui no meu computador a foto de Santa Margherita. É, foi ótimo. E, aliás, não sei se você ficou sabendo, se saiu aí no jornal, houve há 2 meses, mais ou menos, o mar avançou e aquele parquejo, aquele parking, aquele estacionamento O onde a gente deixou o estacionamento. carro, foi invadido. O mar chegou até ali, os barcos vieram parar ali onde eu Nossa, deixei o carro. Isso aconteceu ainda faz bem que dois não chegou meses ali. aquele dia. Em Santa Margarita. E a semana passada digamos, um deslizamento de terras no Ai, que cemitério de Camoli e as barras, né, os caixões, eles foram tudo para o mar, sabe? E foram ai, que imagens fortes, horror. porque o mar é assim, ele vai adentrando, ele vai corroendo, É, né? Então, vai. e a parte de cima, blup, caiu, né? Então Que tem cenas, horror. né? Tem gente que gravou e tem cenas assim. Então a gente analisando toda essa mudança climática, né? E muitas praias. Eu me lembro de praias de quando eu cheguei na Itália, que a costa de areia ela era muito mais ampla, muito mais grande. E o mundo está mudando. E lógico, né? E essa pandemia, esse horror, ele veio realmente para coroar isso, para dizer, olha, né? Tem que mudar alguma Chega, né? coisa, né? Precisa Chega, fazer chega de alguma coisa. abuso, Chega. né? É, Chega de abuso e eu acho que a gente tem que, né? Pensar toda mudança parte da gente, mas também tem que ter um olhar muito amoroso para o coletivo, né? E isso é muito, muito forte. Mas voltando a falar da tua carreira, da tua linda
produção literária. Quando você acha que esse livro vai estar pronto? Será que depois de maio, depois dos eventos aqui da Itália, eu tenho planos de ir para o Brasil, Olha, realizar os eventos tomara, da FIBA? eu vou fazer o Em possível junho? para Maio, estar junho. pronto lá para maio. Vou Né? fazer o Ah, então possível, vai. vamos torcer, vamos torcer. Aham. Ótimo, ótimo. Eu acredito que nós temos ainda 10 minutos. Gostaria de te perguntar se você deseja falar sobre algum assunto em particular, algum texto em particular, ler alguma coisa de sua autoria. E para terminar essa live, sempre com gratidão, gratidão é a palavra. Que mensagem você nos deixaria? Enfim, com você a palavra, gostaria que você concluísse lindamente essa segunda parte dessa live que nós começamos na sexta-feira, e falando dessa história linda, desses capítulos lindos da sua vida, que você lindamente É, não assinou sei, e publicou. eu fico na dúvida. Neste momento, eu gosto muito do texto sobre Firenze. E ele vai Uhum. sair, é o primeiro que eu coloquei na revista, no Sim, Observatório. sim. E eu gosto muito desse texto. Aliás, eu mandei para você meio texto, porque era muito grande Uhum. para ir inteiro. Sim. Ia ocupar um Uhum. espaço muito grande. Mas eu mandei, Uhum. a parte mais importante foi, foi Sim, para sim, lá. com certeza. É. Com certeza. Eu E, gosto muito dele, eu gosto muito dele. Eu estou vendo aqui uhum. se eu localizo, porque eu tenho ele aqui. Aham. Enquanto isso, eu vou aproveitar e eu vou É, salutar com muito carinho, com muita estima, a Regina Guimarães, que é escritora e sim. artista plástica, tem obras assim de uma sensibilidade. E sou tua fã, Regina, obrigada, obrigada pela visita, pela presença. E a Ivanete, a Leonice, que já entrou, já salutamos, Iracema, Karen, Camila, enfim, Maria Que bom, né? Júlia, uma alegria muito grande Eu também estar mais uma agradeço vez aqui. muito a presença. E é isso, então, Vera Mello. O retorno à beleza, eu ponho aqui logo no comecinho uma frase: o maior prazer está na contemplação, uma frase de Leonardo da Vinci. Uau, fantástico. E começa assim: um dia, de repente, voltei a Florença. Ah, e conto aquele trechinho que eu comentei já com você. É Uhum. preciso que eu conte como foi voltar a Florença. Começamos a caminhar pela cidade naquela primeira viagem à Europa e eu, muito emocionada, me pus a chorar. Meu marido, assustado, perguntou o que havia acontecido. Sem pensar na resposta, eu disse: não é nada, é que eu estou voltando para casa. Ele me olhou com ar preocupado e ficou calado, como convinha naquele momento. E assim voltei para casa. Esse é o comecinho. Maravilha, Eu gosto muito maravilha. desse texto. Eu falo da Uhum. arte, eu falo de tudo isso, e termino esse trecho que está na revista, que vai sair na revista, e chegada a hora de partir, chorar. Uhum. Com Daí, certeza. E mais daí uma a vez, partir obrigada por daí, você eu ser falo um da viagem que eu fiz em 2019 com a minha filha, e que ela se certo. emocionou muito também em Florença. Ela adorou, ela se Uhum. apaixonou. Aliás, ela se apaixonou pela Itália. Uhum. E Florença E continua sendo mágica. É impressionante. sempre, sempre. Agora, É na verdade. realidade, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é justamente a citação que eu faço sobre o Winston Churchill nos 100 Dias de Solidão. Uhum. É uma frase atribuída a ele, quando ele disse, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi aquela tragédia que a gente sabe: se está atravessando o inferno, continue caminhando. Quer dizer, não dá para parar.
Não dá. Há momentos que você tem que seguir, porque senão é a morte. Pode não ser a morte física, mas é a morte interior. De alguma forma, é a morte. Parar, né? Uhum. Então, Com certeza. quando a gente está atravessando o inferno, como tanta gente, o mundo está atravessando o inferno, tem que continuar caminhando. Com Era essa certeza. mensagem, eu acho que nada mais importante do que a sabedoria do Churchill nesse momento. Com certeza, a gente não pode perder a esperança. E, aliás, esperança, aproveito para deixar o convite, a nossa próxima antologia bilíngue da Acima, porque basta de falar de tragédia, e agora é o Assim, momento de reconhecer a beleza, né, que existe mesmo durante os momentos mais difíceis. Aqui na Itália começou também, já há um mês mais ou menos, o movimento da vacinação da população, e eles escolheram uma prímula. Uma prímula é essa florzinha, uma tipo amor perfeito, uma viola de é, pensiero. é. A primeira florzinha, né, que nasce, então eles como símbolo do renascimento. Então a mensagem que eu deixo para vocês é essa, de renascer, é preciso mergulhar aqui dentro, olhar para dentro, né? Voltar, porque quando a gente chega lá embaixo, né, a gente não sabe, mas tem uma mola que te impulsiona para cima, né, É e você isso aí. volta mais forte, e é olhar do lado, é olhar para frente e seguir. Então, Vera, gratidão, mais uma vez parabéns pela menção honrosa no projeto internacional Bilíngue e Humanidade, e todo esse teu trabalho, né, todas essas páginas lindas da tua vida, que você compartilha conosco através dos seus livros. E obrigada por participar de todos os eventos da CIMA, inclusive Musas, uma musa escrevendo para um livro denominado Musas. O que dizer? Gratidão. Gratidão da minha parte também, e a todo o pessoal que assistiu e tudo isso, e a você especialmente. Beijos, Um beijos. beijo. Tchau.